Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Bom, gente, como de prometido no programa de hoje, agora são 8 horas 9 minutos, nós vamos à nossa entrevista do dia. Nós vamos conversar com a bióloga Miriam Strat e também com o engenheiro agrônomo da CAPA, Lauderson Holtz. Nós vamos falar sobre o 5º Encontro Regional de Agroecologia do Vale do Taquari, que acontece no município de Imigrante. Dando um bom dia aos nossos convidados na manhã de hoje, vamos matar todas as nossas curiosidades, inclusive porque foi feita a escolha do município de Imigrante para essa realização deste evento. Bom dia, Miriam, bom dia, Lauderson, sejam bem-vindos à Rádio Tirol, novamente a Miriam já esteve com a gente, o Lauderson não sei se é a primeira vez, mas se é a primeira, seja bem-vindo. Um bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Dinho, bom dia, Miriam, bom dia, ouvintes. Já estive aqui em outra oportunidade, mas já faz um bom tempo, e é importante retornar a este espaço, poder conversar com os ouvintes da Tirol FM. Então é bom ter os dois novamente aqui com a gente para conversar. E hoje falando sobre esse assunto, que é o 5º Encontro Regional de Agroecologia, que é do Vale do Taquari, mas que acontece no município de Imigrante, no dia 26 de outubro. Porque, a primeira pergunta que eu faço, por que foi feita a escolha da cidade de Imigrante para essa realização desse 5º encontro? Bem, o Encontro Regional de Agroecologia ele é promovido pela Articulação de Agroecologia do Vale do Taquari. E as edições anteriores elas aconteceram em outros municípios. Então a dinâmica de atividades da articulação é de que sejam promovidos eventos, ações em diferentes municípios. Vai se revezando. Vai se revezando. Então o anterior, inclusive, foi aqui no município de Teutônia. O 3º encontro foi no município de Lajeado, o 2º foi em Colinas e o 1º em Arroio do Meio. Então a gente trabalha nessa dinâmica de estar revezando, trocando de municípios para que possa beneficiar ou favorecer agricultores mais próximos desses municípios onde é realizado o encontro. Bom, o lema desse 5º encontro será Construindo a Agroecologia no Vale do Taquari, totalmente focado na produção orgânica. Quais as mudanças que ocorreram para essa 5ª edição? Bom, na verdade a gente escolheu esse tema, né, Construindo a Agroecologia no Vale do Taquari, porque a gente percebe que há uma mudança de cenário, né? Nós temos hoje uma maior procura de consumidores por produtos orgânicos, né? E temos também muito mais agricultores se dedicando à produção orgânica. É um mercado que só cresce mesmo num cenário de crise econômica. Pois é bom você destacar essa evolução. Você acha que isso parte da consciência da população buscando uma melhor qualidade de vida e refletindo, talvez, um maior entendimento desses produtores, que além de benefícios para a saúde, também existem benefícios financeiros para a produção desses produtos? Sim, há uma mudança de conjuntura e isso, a questão da saúde, né, faz com que as pessoas se conscientizem, né, porque a quantidade de agrotóxicos contidos nos alimentos, né, no Brasil é muito alta, né, somos um dos países que mais utiliza e isso vem assustando os consumidores, né, a gente vê que há muitos estudos, né, relacionando o uso de agrotóxicos a doenças, a diversas doenças degenerativas, né, e isso faz com que as pessoas se preocupem mais. E, claro, também a conscientização em relação às questões ecológicas, né, porque as pessoas hoje elas estão mais conscientizadas, mais preocupadas, não só na sua qualidade de vida, mas também em viver em ambientes sustentáveis, né. Então há uma procura maior por esse tipo de alimento e isso faz com que também aumente o mercado. Acho que se a gente olhar em outras regiões, por exemplo, região da Serra Gaúcha ou na região metropolitana de Porto Alegre, o número de agricultores, produtores orgânicos é muito maior do que aqui no Vale do Taquari. Nós estamos iniciando atrasado nesse processo de transição agroecológica. Bom, focado no tema, que é justamente a produção orgânica, para esses produtores que chegarem a participar desse 5º encontro regional, de que maneira será abordado para essas pessoas
a mudança, a produção, as adaptações que de repente ele precisa fazer? Haverá palestras? Como é que vai funcionar? Sim, sim. Nós vamos ter uma palestra com o tema da produção animal agroecológica, né, com o Alexandre Mendonça, que é médico veterinário, e ele aborda a questão do uso da homeopatia na produção animal. E temos também um relato, né, de experiência com produção agroecológica em escala, com um produtor de arroz, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul somos um dos maiores produtores mundiais de arroz orgânico do mundo. Né? Então trazer também essa experiência que muitas vezes as pessoas elas pensam que não é possível produzir em escala, e é possível, né? Então trazer também esse relato de como isso é possível. Depois temos um almoço, né? Um almoço numa estrutura comunitária, coletiva. E à tarde nós vamos ter oficinas trazendo questões bem práticas, pontuais da produção orgânica, né? Então, oficina de tricograma, né? O uso do tricograma para o controle biológico, o uso dos ácaros, né? Como controladores também biológicos, a homeopatia na produção animal, então mais focado, né? Dando mais ênfase como fazer, como se usa. A agricultura biodinâmica, que é a técnica que é utilizada pelo produtor de arroz, e uma oficina também de mineralização com o uso de pó de rocha. Então, são questões bem pontuais que vêm a somar, né, nos processos de produção. Bom, só destacando que o encontro ele acontece no Piquete Raça Campeira Imigrante, portanto, o 5º encontro, dia 26 de outubro. Quem pode participar desse encontro? Precisa fazer uma pré-inscrição? Ou as pessoas que quiserem chegar na hora, tem que fazer alguma prévia para poder participar? Não há necessidade de fazer pré-inscrição. Então, como a Miriam já falou, o almoço não vai ter almoço feito no local. Então, cada participante ele é convidado a trazer um lanche, algum alimento para partilha. Então vai ser feita uma mesa comunitária, e nos encontros anteriores a gente já fez desta forma e sempre sobrou alimentos. Então cada um que vier participar é bem-vindo. Traga um lanche para partilha, traga uma caneca, porque no local não vai ter copos, não vai ter canecas à disposição. Então essa preocupação ambiental também de não estar produzindo lixo. Traga sua caneca para suco, traga seu chimarrão, e todos são convidados a participar. Dinho, eu gostaria de destacar, assim, eu acho que o Vale do Taquari, ele vive um contexto onde as principais atividades estão relacionadas à produção animal. Frangos, leite, suínos, né? Então, e essa temática da produção orgânica na linha animal, nós até, enquanto articulação, a gente não trabalhou. Então é um desafio que a gente também está fazendo, e fazendo essa provocação que precisamos avançar nessa área. Exato, eu acho que gera bastante curiosidade, né, nesse assunto. Eu confesso que eu fico imaginando como é que colocar na cabeça das pessoas uma mudança, talvez, naquilo que eles praticam diariamente, né? Como é que será o foco na abordagem para essas pessoas, né? Se a gente olhar com um contexto histórico, a agricultura originalmente foi orgânica, sempre. E ela só mudou a partir da Revolução Verde. Então, na verdade, a gente desaprendeu a fazer agricultura. E agora a gente está resgatando num processo de transição, com a incorporação também de novas técnicas, né? Porque a agroecologia ela também avançou, né, enquanto ciência. E o que a gente procura trazer nesse encontro é também como reestruturar os processos e como melhorar o manejo e facilitando dessa forma o processo de transição. Né? Porque a primeira coisa, eu acho que de repente as pessoas possam pensar que partindo para esse lado, essa mudança, teria uma queda na sua produção, né? Afinal de contas, usando agrotóxicos ou na linha do leite, suplementação, alguma coisa desse tipo, se pensa que terá uma maior produção, né? Irá produzir em maior quantidade. Eu queria saber como é que será, botar na cabeça da pessoa que pode continuar produzindo a mesma coisa, ou se produzir menos vai ganhar mais pelo aquele produto produzido. Como é que vocês abordam isso? Eu vejo que
toda a lógica desse processo, dessa evolução, desse processo da agricultura, a partir da implementação do uso dos agrotóxicos, ela foi... O único resultado que se mede é produtividade. Não se mede o que sobra, qual que é a margem de lucro, se é que há margem de lucro para o bolso do agricultor. Então, esse indicador de produtividade, ele não pode ser a nossa referência. Então, ele não me serve. Ele é importante, ter números, produtividade, mas o mais importante do que a produtividade é o que sobra no bolso do agricultor. Muitas vezes ele está, usando o exemplo do leite, produzindo uma silagem num custo elevado, produzindo leite, comprando ração a um preço caro. Ele poderia estar produzindo a metade da quantidade de leite, mas tendo uma sobra líquida maior. Né? Então, acho que essa é uma abordagem que a gente precisa trabalhar, e o Alexandre Mendonça, ele não é qualquer pessoa. Vem um forasteiro aí falar sobre produção animal. O Alexandre Mendonça, hoje, ele está na função de presidente de uma cooperativa de produtores de leite. E ele, nessa área da homeopatia, ele tem experiência mais de 20 anos com o trabalho com o uso da homeopatia. E a homeopatia, como pode parecer no início, talvez, e aí acho que aí a gente abriria espaço para um outro programa para falar só sobre a homeopatia, das pessoas acreditar, mas algumas gotinhas, 5 gotinhas, vão resolver o problema de um animal de 200, 300 quilos. Então, acho que essa percepção de fazer novamente o agricultor refletir. O agricultor ele não pode ser simplesmente um replicador daquilo que o profissional, ou do que a receita de bolo diz que ele precisa fazer. O agricultor ele precisa ter o controle, entender, ver aonde que ele pode apostar mais, o que ele pode fazer, dele entender todo esse processo. Fazer agricultura não é só replicar uma receita, ele precisa entender do ambiente, isso que a gente comentava antes de começar o programa. Bom, esse frio fora de época, quais os impactos disso, quais os efeitos disso na agricultura, chuva, sol, seca, né? Então, acho que essa também isso perpassa na ideia do encontro. Porque eu acredito que a ideia é desconstruir um pensamento que já está implantado na cabeça de cada um, né? Que é necessário uma grande produção para obter lucros, quando na verdade, como você destacou, podendo diminuir essa produção, que é o primeiro momento, você pensa, poxa, mas como é que eu vou ganhar mais se eu vou diminuir a minha produção? Mas você vai diminuir seus gastos. Sim, então, na verdade, você vai trabalhar menos, você vai ter uma qualidade de um produto superior e você vai ter maior rentabilidade, você vai ter maior lucro. Porque muitas vezes, e a maioria das vezes, nesses casos, tratando de produção orgânica, você tem a grande maioria dos produtos disponíveis já na própria propriedade, né? Sim, o uso de insumos locais. Acho que essa que é a arte de fazer agricultura, ela parte disso, né? De usar os recursos disponíveis localmente. Então esse é o diferencial. Com algumas ferramentas que vêm de fora. No caso das oficinas, o uso da vespinha para controlar a lagarta do milho. Se a gente olhar no comércio, uma saca de semente de milho transgênico, ela está R$ 700, 800 reais. Podendo o agricultor usar uma semente crioula dele, o uso da vespinha, que faz o mesmo ou melhor do que o transgênico para o controle da lagarta, o uso da vespinha, o custo por hectare, talvez vá chegar a R$ 100 reais, sem o risco do agricultor se contaminar. Então, coisa simples. Então, resgatar, entender um pouco mais, uma ideia mais ampla da agricultura. Qual é que é a média de participação nesses encontros aí nos últimos, nos 4 que ocorreram? Existe bastante participação das pessoas? Vocês vêm notando ao longo dos anos o aumento dos participantes? O primeiro encontro ele reuniu em torno de umas 60 pessoas. O último, que foi aqui em Teutônia, ele esteve ao redor de umas 100 pessoas, 120 pessoas mais ou menos. E para este agora, assim, as estimativas iniciais, vai ter municípios que vão estar vindo de ônibus. Então a expectativa é que tranquilamente vai passar de 150 pessoas. É interessante porque eu gosto muito desses encontros, né, porque você coloca uma ideia nova.
e coisas que influenciam diretamente na sua produção, nos seus ganhos. Porque eu vejo o setor da qualquer produção, né? Principalmente se tratando da agricultura, eu entendo como um negócio, né? Como um empreendimento. E talvez a construção dos produtores colocar na cabeça que, na verdade, aquilo ali é como se ele estivesse fazendo a gestão de uma empresa, né? Uhum. De obter novos métodos, novas maneiras de fazer essa produção. Porque muita gente tem aquela situação na cabeça: eu sempre fiz assim, sempre foi feito assim, não vou mudar. E isso é muito complicado mudar na cabeça das pessoas, né? Se a gente olhar do ponto de vista da gestão da propriedade, né, e analisar todas as externalidades que são necessárias, né, os insumos, o que ele precisa, e as externalidades, que são os problemas gerados, né, problemas ambientais gerados pelo tipo de sistema de produção que ele adota, né, ele vai se dar conta que o sistema convencional é insustentável do ponto de vista ambiental e também econômico, né? E os sistemas de produção sustentáveis vêm crescendo em todo o mundo, né? Se a gente olhar num cenário macro, né, principalmente na Europa, né, e mesmo nos Estados Unidos, os sistemas de produção orgânicos vêm crescendo, né? E o que a gente vê no Brasil está indo na contramão desse processo, né? Aqui a gente está sendo obrigado a engolir os agrotóxicos que o resto do mundo não quer mais faz tempo. Acho que talvez nos agrotóxicos, né, por exemplo, a França está proibindo o uso do glifosato. O glifosato, na linguagem comum, é o secante que os agricultores usam com o mínimo de cuidado, né? Não tem preocupação com... Porque foi passada a ideia de que esse agrotóxico, esse secante, ele não faz mal para a saúde. Mas por que a França está banindo o uso desse princípio ativo, desse agrotóxico? Porque na França se identificou que ele é um precursor, pode ser um precursor de câncer. Ele causa uma série de problemas para a saúde. Então, lá na Europa, que é um país de primeiro mundo, desenvolvido, esse produto está sendo proibido. Nós, no Brasil, pelo contrário, tem leis no Congresso Nacional querendo flexibilizar cada vez mais o uso dos agrotóxicos. Quais as consequências para a saúde, para o ambiente, para as pessoas, né? Então, acho que essa preocupação a gente precisa ter ela sempre presente. Bom, para fechar a nossa entrevista, eu queria saber de vocês, existem relatos de pessoas que participaram dos encontros ou vocês conseguem fazer algum acompanhamento de pessoas que mudaram, talvez, lá alguma coisa na sua propriedade, tendo em vista aquilo que elas viram, né, ouviram nessas palestras? Alguém já relatou que se foi beneficiada por essas questões? No encontro anterior, a temática foi fazendo a agroecologia acontecer no dia a dia. E aí nós trouxemos outros agricultores de outra região para fazer um depoimento. Uma região, eles são agricultores ecológicos orgânicos em Cruz Alta. Para quem não conhece Cruz Alta é o berço da soja e da monocultura e do negócio do agrotóxico. E a partir dessa forma, como eles apresentaram, e eu tenho visitado propriedades, agricultores aqui da região, ficou essa semente. Essa semente ficou, tanto é que após essa vinda desse casal que trabalhou com a gente essa temática, foram feitas visitas daqui da região, foram lá conhecer a propriedade. Então, acho que essa semente ficou. Então, sempre, acho que no dia do encontro, se a gente conseguir deixar uma pulga atrás da orelha do participante, de ficar com uma dúvida, e na agroecologia, pelo menos no meu dia a dia, na prática, tenho dito, queres começar com a produção orgânica? Não faça tudo de uma vez. Faça uma parcela da propriedade, faça um experimento, faça um teste, vai descobrindo esse jeito diferente de fazer. Vai aprendendo, não, porque é isso, se o agricultor resolver de uma hora para outra parar com um sistema convencional e partir para um sistema totalmente orgânico, ele pode sofrer um impacto muito grande se ele não estiver preparado, porque o solo está degradado, o ambiente está desequilibrado e aí poderá ter perdas grandes. Então, por isso a gente fala na ideia da transição e fazer um processo de mudanças, né?
Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, eu gostaria até de a gente conversar mais. A gente falou sobre o 5º encontro que vai acontecer no município de Imigrante, 5º Encontro Regional de Agroecologia do Vale do Taquari. Lembrando que esse encontro acontece na cidade de Imigrante. A partir de qual horário mesmo que começam as palestras? O credenciamento é a partir das 8h30. 8h30, E eu gostaria de reforçar também que nesse dia nós temos troca-troca de sementes também, né? Opa. Sementes e mudas, né? Que sempre são feitos nos encontros. Então, quem vier, né? Que traga seu lanche, sua caneca e suas sementes para fazer a troca, né? Tá, ok. E fica no piquete Raça Campeira. Agradecendo a presença. Acho que talvez para quem não souber onde chegar, vai estar sinalizado, vai ter placas pelo caminho. Chegando em Imigrante vai ter placas, sentido da Outro Filho, então vai ter placas no caminho indicando onde é que é o encontro. Lauderson e a Miriam, obrigado pela presença de vocês. E a gente fica muito contente com a visita e fica aberta a oportunidade para as próximas edições ou próximos assuntos que nós poderemos abordar aqui nas ondas da Rádio Tirol. Obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Obrigado. Portanto, nós conversamos sobre o 5º Encontro Regional de Agroecologia do Vale do Taquari. Acontece no município de Imigrante.